Olá, não é Shabbat, Shalom, pessoal. Shavuot Tov, né? Uma abençoada semana a todos vocês. Uma grande honra e uma grande bênção estar nesse tempo tão precioso de Deus, compartilhando um momento tão especial. Esse nosso primeiro sábado, né? Digamos assim, que vocês estão ouvindo, né? Então, tá bom. Então agradecemos por esse carinho de vocês estarem presentes, para justamente podermos ter esse tempo especial com Deus, que Ele nos preparou já uma mensagem tão bonita, né, para esse tempo, e justamente a mudança do nosso símbolo, do nosso selo, digamos assim, né? Então é muito importante para que a gente possa começar essa nova jornada, juntamente com aquelas pessoas que a gente quer bem. A gente fez todos os convites, fez todos um tipo de preparo, mas alguns se atrapalharam com a chuva aí, trânsito também, né, que estava dando problemas e tudo mais. A gente compreende, mas tenho certeza que é o início de um novo tempo, uma grande jornada em cima disso. E para isso daí o Senhor nos trouxe uma mensagem de hoje chamada A Mente Renovada pelo Espírito, onde nós vamos nos apoiar em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Okay? E aí ele nos dá uma parábolazinha para a gente poder entrar no tema, que vai ficar muito profundo daqui a pouco, devido a tudo que vem acontecendo no mundo, e a gente conversando com pessoas, com outros ministros também, e há um consenso geral de que, mesmo para pregar o evangelho, hoje em dia, algumas coisas estão mudando e as pessoas não estão percebendo que o ritmo do mundo está trazendo tanta modificação, mas o conforto e o comodismo que as pessoas estão se encontrando no dia de hoje vem trazendo grandes dissabores. Tem muitos ministérios, e muitas igrejas, e muitas coisas. E aí, justamente, é um tema que ele vai estar abordando hoje. Ele vai estar dando uma cutucada na casquinha da ferida, não na ferida em si, mas vai ser durante todo esse projeto novo de um ano, né, que ele nos deu, que ele vai ficar cutucando essa casquinha até entrar e curar a ferida de uma forma geral, digamos assim, para que todos tenham noção do que tem acontecendo. E assim ele diz na parábola, que ele nomeou como o Jardim das Três Luzes. Havia um homem que sonhava em cultivar o jardim mais belo do mundo. Ele trabalhava dia e noite, e certo dia decidiu pedir ajuda a três tipos de luz. A primeira luz era fria, de metal e engrenagens. Ele calculava o tempo, a água, a temperatura e dizia: comigo o jardim será perfeito pela lógica. O homem obedeceu, mas as flores cresceram retas, sem perfume, sem cor. Era um jardim sem vida. A segunda luz era quente e imutável. Ela dizia: siga seu coração, plante como sentir. E o homem plantou, conforme suas emoções. Durante um tempo, o jardim parecia lindo, mas quando vieram as chuvas e o sol ardente, tudo se desfez. Era um jardim sem raízes. Cansado e triste, o homem clamou ao céu: Senhor, que me falta? Tenho razão e sentimento, mas meu jardim não floresce. Então, no silêncio da madrugada, uma terceira luz desceu, suave como o vento, viva como o fogo. Ela não veio de fora, mas de dentro. Ele acendeu o coração do homem como um brilho que não se apagava. E o homem compreendeu. Não bastava plantar com a mente, nem com o coração. Era preciso plantar com o espírito. Desde aquele dia, o jardim floresceu de forma que ninguém podia explicar. As flores tinham perfume, as raízes se aprofundavam,
E o homem descobriu que o verdadeiro jardineiro é o próprio Deus, que planta a sua sabedoria dentro de quem o busca. Hoje muitos dizem que confiam apenas na razão, outros apenas nas emoções. Mas o que verdadeiramente transforma é o Espírito Santo, que renova a mente, alinha o coração, acende a vida de Deus dentro de nós. E aonde isso nos leva desse tipo de entendimento? Há um mal que vem nascendo, era o bem, mas se tornou mal. E agora se tornou, essa semana, tive que ouvir, o mal necessário, que se chama inteligência artificial. Porque isso daí é uma razão sem o espírito. E isso vem tirando, digamos assim, o poder de criatividade do próprio homem. O homem hoje vem caindo numa situação de tipo, pergunta para a IA que ela responde tudo. Que ela vai te dando até a pregação completa de como você tem que preparar, de como você tem que fazer, até a forma de se postar em cima de um altar. Isso escutando de alguns ministros, eu falei, mas você não busca o Espírito Santo para ter a noção? Não, o IA já está tudo pronto para a gente, é só chegar lá, põe no tablet, ou põe no computador, no celular e tudo, e vai em cima disso. Então, hoje nós vivemos em tempos em que a razão humana quer explicar tudo. Mas vivemos na era da inteligência artificial. Máquinas que calculam, aprendem e resolvem os problemas, porque nós nos achamos ocupados demais para pensar, para poder fazer as coisas, e tudo há um grau de dificuldade. E quando encontra essa dificuldade, ele já não luta mais para conquistar um avanço em cima disso. E aí começa a fazer o seguinte, não, pergunta para a IA como é que eu resolvo isso e como é que eu posso agilizar aquilo. E as respostas vêm. E ele acaba seguindo de uma forma cega toda aquela informação. Ou seja, como se a tecnologia de hoje, que foi feita para ajudar, auxiliar o homem, hoje o homem está se colocando dentro de um cabresto e seguindo simplesmente a vontade do raciocínio de uma máquina. Muitas vezes está certa, muitas vezes dá a lógica correta, mas não tem a criatividade do homem, não tem aquele poder de decisão. E com isso daí que acontece? O próprio homem começa a perder a sua própria identidade. Porque no momento quando não tem um computador do lado, não tem um celular do lado, e não tem alguma coisa, ele não vai saber como fazer, como administrar e como reagir nesse tipo de situação. E assim a IA é um homem sem Deus. Você pode ter até o conhecimento, mas você não vai ter a vida com o poder de Deus. Portanto, você fica vazio. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, 2 Timóteo 3,7, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Com nossos sentidos, só percebemos um mundo limitado. Mas há realidades mais altas. A Bíblia confirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A razão sem o Espírito é uma máquina vazia que não reconhece que precisamos da luz divina para dar sentido. É a mesma coisa que você acordar de manhã, o que eu tenho que fazer? Vou fazer o meu café, vou comer lá um pãozinho, uma fruta, alguma coisa nesse sentido. Tá, e aí? Vai fazer o que depois disso? Não sei, vou perguntar para o IA. Então o IA está começando a dar norte à vida de todas as pessoas. E isso vem se tornando um problema muito sério na vida de qualquer ser humano. E como consequência disso, e nós temos aqui uma palestrante sobre essa área, que é da aula de psicologia, que se chama inteligência emocional. Isso vem afetando demais e vem apresentando, né, doutor, um crescimento exponencial, que é o coração sem discernimento. Que hoje se fala muito da inteligência emocional. Tipo, para você controlar seus sentimentos, que você conheça suas emoções, que isso é importante, mas tudo isso daí não é o suficiente.
Porque o coração do ser humano é limitado. E a Bíblia mesmo nos alerta. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Está em Jeremias 17, 9. Então, assim, nós temos um grande problema que se chama ego. E aí o desejo de receber só para si é a nossa prisão. E justamente o ego é especialista em nos aprisionar. E a Bíblia chama tudo isso de problemas da própria carne. E nós temos agora que começar a entender que, tipo assim, poxa, se eu estou dependente de uma máquina para dizer o que eu vou fazer, e de repente eu não consigo conquistas, não consigo uma satisfação pessoal para algumas coisas, obviamente eu começo a ficar frustrado. Eu começo a ficar, para que eu sirvo? Como é que eu faço? Como é que eu... A dependência que ele se encontra de tomar decisões baseadas numa informação de um computador, no caso, de uma inteligência artificial, e ele não consegue lidar com as emoções, que de repente ele pode encontrar rejeições, de repente ele chega pelo caminho, de repente as pessoas hoje, como a gente costuma dizer muito, se você não está dentro de um grupo, digamos assim, você está solitário, você está se isolando de todo mundo. Então você tem que buscar um grupo de relacionamento, porque senão você não faz parte de alguma coisa da sociedade. E a sociedade está toda hora cobrando do que você participa, o que você faz, onde você está. Ah, mas você está indo no lugar errado. Ah, não. É que nem torcer por time de futebol. Ah, um torce para o Corinthians, outro torce para o Palmeiras. E quando se encontra aquele choque, cada um quer defender o seu lado, mas não pensam que, tipo, são seres humanos. Para que eu vou entrar em conflito com outro ser humano? E é isso que, essa falta de capacidade que nós estamos caminhando a passos largos para isso, a dependência de uma inteligência artificial, vem mexendo também com o nosso emocional. Porque a satisfação de você realizar está sendo diminuindo. Porque agora você está tendo satisfação em realizar aquilo que a IA está falando para você fazer. Isso daí fazendo com que nós temos que buscar como solução o fogo do próprio Espírito Santo, onde ele vai começar a purificar o nosso coração, onde justamente ele vai começar a colocar as emoções equilibradas, começar a colocar as coisas no seu lugar, para que possa caminhar dentro de um plano espiritual, dentro de uma inteligência espiritual, caminhando para que você comece a viver de novo aquilo que foi feito. Como nós falamos ontem, a função do Messias é dar um reboot na nossa máquina. Não é o reboot do computador, mas é o reboot no homem, para que ele volte a ser imagem e semelhança de Deus. O homem se perdeu no caminho. Começou primeiro com o pecado. E o pecado fez com que entrasse a própria morte no ser humano. E com tudo isso daí, houve o distanciamento de Deus. E hoje nós estamos utilizando uma IA para justamente facilitar a nossa vida. Mas esse tempo que nós temos, nos ocupamos com outras coisas que não são produtivas normalmente. A IA faz, então, hoje eu vou sair com os amigos, vamos tomar um shopping, a IA fica pensando para mim. Eu vou namorar hoje, vou fazer alguma coisa nesse sentido. E às vezes as pessoas acabam se perdendo, ficando no vazio. E nesse sentido começa a buscar Deus, a religiosidade. Aí lá vem aquele religioso, lá vem aquele cara com a Bíblia debaixo do braço, aquela coisa toda. Não quero isso, não quero aquilo. Mas o que você quer produzir? Se o nosso próprio DNA de criação, nós temos que ser mais semelhança de Deus. Se Deus é doação para as pessoas, para o amor às pessoas, como o próprio Cristo nos ensina, amar uns aos outros, a IA não vai te ensinar a fazer isso de forma nenhuma. Ela vai te colocar num patamar de dependência e não de ação. Isso daí vem prejudicando muito, não apenas o relacionamento entre as pessoas, mas também o relacionamento de igreja com a sua ovelha, com o seu servo. E às vezes começa a criar até aquele patamar do tipo, eu estou acostumado nessa igreja aqui, eu não saio daqui para mais nada. E de repente aquela própria igreja está afundando
nas suas próprias situações, de pessoas que começam a ficar dependentes economicamente uma das outras, e aí não conseguem enxergar o que a igreja está com problema. Por quê? Ah, não, eu vou ali e converso com o fulano, converso com o Beltrano, a gente consegue os recursos que é necessário para isso, mas aí você começa a falar, mas espera aí, foi Cristo que colocou dentro dessa igreja os recursos necessários para a boa obra, ou foi o homem que foi atrás de recursos para satisfazer o próprio ego? E aí que nós começamos a entrar naquilo que nós chamamos de inteligência espiritual, que é a mente de Cristo, que é o caminho de Deus, que é muito mais alto para que a gente possa caminhar. E assim, em 1 Coríntios 2,16 está escrito lá, nós temos a mente de Cristo. Aqui entra a verdadeira inteligência, que é espiritual, que é revelada pelo Espírito Santo. Porque nesse ponto do coração que a gente está querendo atingir, é aquela centelha que o Senhor sempre fala para nós. E ele clama pelo lado espiritual. Porque quando a luz superior entra, esse ponto se torna chama. E assim como podemos usar como próprio exemplo de Moisés na sarça ardente. E também no Pentecostes, que foram as línguas de fogo. Que justamente estão ali sozinhos, olhando aquele fogo, não entendem o porquê que aquilo arde, mas não queima, não consome. Então você precisa ter um discernimento espiritual para começar a compreender o que chama essa daí. Mesma coisa, os nossos apóstolos também, quando tiveram esse relacionamento com o Espírito Santo, onde veio viram as brasas em volta dele, a chama do Espírito Santo acendendo, e eles começaram a perguntar como isso é possível. E a única explicação é: o Espírito Santo acende o fogo dentro de nós e a chama não se apaga. Só que eles viram de forma externa, porque internamente já estavam ardendo. E é isso que acontece quando nós buscamos entrar realmente dentro da mente de Cristo. E com a mente de Cristo nós conseguimos usar a IA e a inteligência emocional a nosso favor. Não da forma como o mundo quer que nós usamos, tornando a dependência tanto do equipamento, do computador, no caso, do celular, ou também daqueles desvaneios emocionais de tipo, pô, não estou conseguindo, então já muda o humor, já muda a postura, já muda uma série de coisas. Então nós temos aí muitos ensinamentos dentro do próprio Evangelho que Cristo nos deixou, onde ele vai colocando cada coisa de nosso comportamento, de como nós devemos agir, de como nós devemos nos comportar em certas situações, que justamente vai fazendo com que essa disciplina vem trazendo evolução em todo aquele nosso entendimento espiritual, cada vez mais crescendo junto com o Espírito Santo. E uma das coisas que nós utilizamos, e muita gente de igreja despreza, é justamente o livro de Provérbios, onde o homem mais sábio que existiu até hoje, né, na Terra, nos deixa um legado ali gigantesco, onde ele vai colocando, desde o primeiro momento, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E isso daí, hoje em dia, virou tipo assim uma coisa corriqueira. Mas por quê? Não entram a fundo no que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas sim entender o comportamento daquilo que ele está dizendo para nós. Porque quando ele nos dá a lei, como muita gente até coloca lá, não, a lei caducou, aquele monte de coisa, a lei nunca caduca, nunca vai caducar. Porque a partir do momento que nós andamos conforme o mundo deseja, nós permitimos que o mundo entre dentro de nós, realmente a lei permanece, não cai fora, porque só vamos saber se nós estamos pecando através da lei. Onde nós erramos? Através da lei que você vai entender. Ah, mas eu estou na graça. Mas se você está pecando, você está sujeito à lei. Ah, mas eu já aceitei Cristo na minha vida, então você não está agindo como Cristo. Então, muita gente acaba se perdendo e caindo pelo engano de alguns ensinamentos que eles não aceitam. E a coisa começa a tomar
o lado emocional, a inteligência emocional, começa a afetar a vida da pessoa. Pô, mas por que aquele fala desse jeito, ele fala daquele jeito? E em quem eu vou acreditar? Então começa também a haver todo esse tipo de influência. Por isso que nós pedimos, entrem justamente no átrio com Cristo, aprendam dele, como ele mesmo fala, bebam de mim. Aquele que realmente bebe de mim, nunca mais terá sede, porque rios de água fluirão. Então nós podemos até fazer o seguinte, a IA pode até pensar por você. A inteligência emocional, ela vai sentir realmente, mas somente o Espírito Santo é capaz de transformar. A mente renovada é o fruto de uma obra do Espírito, que queima o ego, ilumina a razão e cura o coração. Hoje o Senhor quer acender em você a chama que nunca se apaga. E isso é uma das coisas que a gente vem lutando há muito tempo na vida de muitas pessoas. Acender essa chama. Ah, mas eu aceitei Cristo, mas ainda não tem essa chama. Não tem essa vibração, não tem esse amor, esse calor realmente invadindo o teu coração, invadindo o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir. Porque é muito simples você se vestir com o manto de uma religiosidade, de uma placa qualquer. Isso é muito fácil. Não. O apóstolo falou, o pastor falou é assim, lá a doutrina é assim, é aquele jeito. Ah, lá é legal, lá eu posso usar boné, lá eu posso. Ah, não preciso cortar o cabelo, não, aquele lá eu tenho que usar o vestido, tem que usar uma saia, aquele negócio, não posso usar maquiagem. Então, começam a criar séries de rotinas dentro de uma própria igreja que não tem nada a ver com Cristo. E a única coisa que Cristo quer é relacionamento conosco. Cristo ele não importa se você está de calça jeans, se você está de terno, se você está usando gravata ou se você está sem camisa. O que ele quer é um relacionamento com você. Ele quer viver com você as próprias emoções que você tem. Ele quer acompanhar o seu crescimento intelectual. Ele quer fazer de você uma pessoa próspera, não dependente, mas você mesmo sendo uma pessoa próspera. É o que a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse. Tudo aquilo que o homem é capaz de criar é proveniente do ensinamento de Deus. E Deus vai dando para a gente todo esse tipo de situação. E assim, nós começamos a pensar o seguinte, que nós já tentamos viver pela razão. E fomos infelizes. Ah, não, vou viver pelos sentimentos. Também não houve êxito. E hoje o Senhor está chamando todos nós para viver essa mente de Cristo. Esse mesmo fogo que Moisés viu lá na sarça, o fogo que desceu no livro de Atos 2, lá com os apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que quer vir acender em todos nós, todos os dias e a todo momento. Ele nos busca e ele fica lá esperando. Agora há pouco eu estava escutando a pregação de um amigo e ele foi muito feliz quando ele fala assim, o Senhor nos usa muito mais à noite do que durante o dia. Porque simplesmente à noite nós ficamos quietos, calamos a boca. Porque nós estamos preocupados em dormir. E é aí que ele vem e age através do Espírito Santo nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, de uma outra forma que nós acordamos até com certas respostas. E é aí que ele aproveita, porque a gente não sabe ficar quieto, não sabe ficar calado diante do Senhor. Quando ele está falando, nós queremos falar em cima do que o Senhor está falando. E aí, justamente, ele fala assim, tá bom, filho, fala. Quando for a minha vez de falar, eu falo. Ele respeita a gente. Ele acata a gente. Ele entende a gente. Os nossos anseios, nossos desesperos, uma série de coisas. Mas muitas vezes ele fala, eu quero falar. E a gente continua falando. Mas eu quero falar, filho. Não, pai, vou resolver assim, assim, assim. Não, vai ser assim, eu vou fazer um evento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, tá bom, filho, quer fazer, faz, mas não tem minha direção, não. E aí chega lá, o evento não dá certo, por que acontece isso, por que acontece aquilo outro? Eu falo assim, eu falei para não fazer.
Não era para ser desse jeito, porque você ia quebrar a cara. E o que acontece? A pessoa não aceita essa posição de Deus. Não aceita que não aconteceu o evento, não aconteceu do jeito que a pessoa queria, vai atacar o quê? A parte emocional. Mas eu programei toda a pregação pela IA. Tá bom? Estava tudo pronto, estava tudo arrumado, era chegar lá, era uma bênção. Ia ser uma bênção. Não, não foi uma bênção. Porque o Senhor falou. Não vou envolver as ovelhas, as minhas ovelhas, numa coisa que é da carne, que é do próprio homem. Isso não vai gerar ramos bons, não vai gerar uma coisa frutífera, não vai tocar nada em cima disso. E assim, ele vem todos os dias querendo conversar conosco. E a gente não aprende a ouvir Deus. E uma das coisas que faz parte da inteligência espiritual é ouvir Deus. É o primeiro princípio. Como eu falei no livro de Provérbios de Salomão, ele mesmo fala. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E Salomão vai repetindo o tempo inteiro. Busque conhecimento, busque entendimento. Que é o quê? É essa inteligência espiritual, onde o Senhor fica toda hora pulsando na gente, a todo momento. Não, mas eu falo com Cristo à noite, eu falo com Cristo lá na igreja. Não, mas ele fala com você 24 horas. Basta você ouvir, dar a razão. Ah, mas eu estou com um problema de saúde, disso e daquilo. Ouça Cristo. Ele tem a resposta, ele tem a direção para você. Então ele faz as maravilhas que você precisa. Então hoje, digamos assim, ele quer fazer uma oração de uma forma um pouco diferente aqui. Porque ele vai falar assim para a gente, lá em Gálatas. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, cada vez que nós resolvemos andar em espírito de verdade, ou seja, em comunhão com o Senhor, nós nunca vamos cair, nós nunca passaremos por situações de falta de entendimento, ou de desequilíbrio emocional, ou dependência de uma IA para tomar nossas decisões. Porque o Senhor quer fazer da gente como fez desde o começo. Aquele que anda nos meus caminhos, bênçãos serão derramadas sobre a vida de vocês. Está lá em Deuteronômio. Aqueles que não andam no meu caminho, a maldição o acompanhará. Eu não vou poder fazer nada. O próprio Senhor mesmo fala. Porque assim como Moisés viu o fogo que não se consumia, o Espírito hoje nos chama para essa chama que não se apaga. Hoje ele está querendo fazer uma renovação na nossa mente. Ou seja, nós temos que buscar a oração, a leitura da palavra, e viver essa experiência de uma forma constante. Ah, mas apóstolo, eu vou ficar o dia inteiro lá com a Bíblia, aquele negócio todo. Não estou falando que você ficar com a Bíblia. A própria palavra diz: medite nos meus ensinamentos de dia e de noite. A partir do momento que você leu lá um versículo, nós lemos vários aqui, pega esse versículo para você. Medite nele durante o dia. Vai fazendo suas coisas, mas vai meditando nessa passagem que ele te deu. Vai meditando. O que ele quis dizer para mim? Por que chegou para mim essa mensagem nesse dia? O que representa? O que Deus quer conversar comigo? O que ele quer me apontar? Muitas vezes nessas mensagens que a gente manda todas as manhãs, as pessoas mandam, alguns chegam lá, eu precisava ouvir essa mensagem. Como é que você sabia? Eu falei, eu não sei de nada. Quem sabe é Deus. Ele pediu para escrever, está aqui para vocês a mensagem. Separei lá o versículo para vocês e mando uma prévia de um entendimento. Mas o discernimento tem que vir do seu relacionamento com Ele. Por isso que Ele nos aproxima cada vez mais.
ele quer viver esse tempo, esse renovo, essa experiência de viver realmente um tempo novo com Cristo. E assim você pode até me dizer, mas isso é impossível. Eu falo, pessoal, a gente já passa por experiências, e aqui nós temos alguns testemunhos de pessoas que presenciaram o sobrenatural, viveram o sobrenatural. Então, o impossível é a especialidade de Deus. Aquele que crê, como o próprio Senhor mesmo fala, para aquele que crê, tudo é possível. Então, hoje ele está convidando a gente para viver esse sobrenatural. Ele não está, aqui ele não vai levantar se é problema emocional, se é problema financeiro, econômico, saúde, ele não está querendo definir, que em alguns lugares definem hoje é isso, não. Ele vai abraçar todos da mesma forma e do mesmo jeito, para que cada vez mais se possa realmente estar vivendo um tempo novo, um tempo especial com todos eles. Amém, pessoal? Vamos orar? Vamos? Vamos fazer o seguinte. Pode ficar em pé para orar. Até melhor. Porque assim a gente vai dar as mãos uns para os outros aqui. Tá bom? Né? É isso. Por favor. Uhum. Dê as mãos aos outros. Isso. Eu tive trombose e fiquei um pouco a perna presa e começou a doer. Prontos? Só que a gente vai fazer de uma forma diferente. Muitos lugares, eu vou, frequento e tudo, a gente presta atenção. As pessoas, digamos assim, são direcionadas a orar. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O que você está passando? O que é isso? O que é aquilo? E agora nós temos uma oportunidade gigantesca aqui de fazer diferente. O Senhor mesmo falou: amai ao teu semelhante, orai uns pelos outros. Hoje você não tem problema, mas quem está do seu lado tem problema. Não precisamos saber qual é o problema, mas vamos orar, pedir de todo o coração, de toda intensidade, que o Senhor cure cada um dentro da sua área emocional, de dependência e tudo mais. Vamos orar nesse sentido hoje. Enquanto eu estou orando aqui, passando a oração, clamando ao Senhor, vocês, dentro de vocês, abracem a causa do teu semelhante que está aí do teu lado. Eu tenho certeza que hoje o sobrenatural vai estar sobre a vida de todos vocês. Amém? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite nos curvamos diante da tua presença, Senhor, que tu nos mostraste que a razão, sem o Espírito, ela é fria. Que o coração sem a tua direção é totalmente enganoso, meu Pai. Mas que a mente tocada pelo teu fogo, ela é transformada. Ó Espírito Santo, sopro divino, entra agora em cada pensamento de cada pessoa que está aqui. Entra em cada lembrança e começa a renovar todas as mentes com a tua luz, meu Pai. Que toda confusão, dúvida, engano, dores, dissabores, meu Pai, sejam todas queimadas pelo teu fogo purificador, meu Senhor. Assim como a sarça ardia, Senhor, e não se consumia. Faz o mesmo conosco nesse tempo, meu Pai. Acende dentro de nós uma chama que nunca se apaga. Que os nossos olhos vejam além do sobrenatural, além do natural, meu Pai. Que o nosso coração deseje o que vem do alto. E que a nossa mente se alinhe
a mente do nosso Senhor Jesus. Hoje, renunciamos a uma sabedoria humana e mundana, aos cálculos da carne, às emoções inconstantes, e nos rendemos à sabedoria do teu Santo Espírito, meu Pai. Não queremos apenas conhecer sobre ti, mas queremos ser um contigo, meu Pai. Assim como o Senhor mesmo disse, meu Pai, que o Senhor e o Pai são uns. Nos torna, Senhor, capazes, competentes e dignos, Senhor, de nos tornarmos um contigo, meu Pai. Para viver o teu pensamento, sentir o teu poder, andar na tua vontade, Senhor. Vem nos renovar agora, Espírito Santo. Transforma cada mente cansada, cada coração pesado, cada alma que perdeu o seu rumo. Sopra o teu vento sobre todos aqui dentro, meu Pai. E não se limite apenas aos corações que estão aqui, meu Pai. Sonda agora, meu Pai, a casa de cada pessoa, seus parentes que não puderam estar nessa noite aqui, meu Pai. Mas o carinho, Senhor, que cada um aqui sente. Se há algum risco de ódio, meu Pai, também, que seja agora apagado, meu Pai. Acenda essa centelha do amor, Senhor, em cada coração aqui dentro, em cada família, em cada lar, em cada amigo, assim também de cada inimigo, de cada um de nós, meu Pai. Assim oramos, meu Pai, e entendemos que quando sairmos daqui, meu Pai, a tua chama continuar queimando dentro de nós, com o seu selo, com o seu brilho, com a tua glória. Como um convite, meu Pai. E hoje buscamos mais e muito mais de ti, meu Pai, para que nós possamos ter a mente perfeita do Cordeiro Eterno, aquele que nos chama a pensar e viver na força, no poder e no clamor do Espírito Santo. Renova-nos, Senhor, nessa noite, meu Pai. Toca cada um nesse exato momento, meu Pai. Acende cada coração. Acende, Senhor, cada pensamento aqui dentro. Arranca, Senhor, toda a raiz da maldade, toda a raiz do ódio, da desesperança, da doença, meu Pai. Se há agora alguma dor, alguma coisa que seja removida, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui, Senhor, nesse exato momento, nos tocando juntamente com o Teu Espírito Santo, porque a promessa é Tua, Pai. Onde estivessem duas ou mais pessoas lá em meu nome, eu estaria. E aqui nós estamos apenas em dois, meu Pai. Nós estamos em famílias, meu Pai. Famílias que trouxeram em seu pensamento outros familiares, meu Pai. Pessoas que moram em cidades distantes, em outros estados, em outros países, meu Pai. Então venha, Senhor, acender o teu fogo. Toca no Senhor e nos purifica, Senhor, nessa noite. E assim, meu Pai, saberemos e conheceremos, Senhor, cada vez mais de teu poder. E nessa certeza, meu Pai, caminharemos de cabeça erguida, meu Pai, carregando a nossa cruz, assim como o Senhor determinou, porque saberemos que o jugo será suave, porque o Senhor estará caminhando ao nosso lado, em todos os caminhos, por onde o Senhor determinar. Pois sabemos, Senhor, que o Senhor vai abrir portas e vai encerrar portas que já não são mais necessárias para nós, Senhor, para que possamos viver um novo tempo na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tudo bem aí? Olha lá.
Tá tudo bem aí? Eu não sei se... Eu sei que tem gente aqui. Que conseguiu ver o fogo descendo aqui dentro. Eu sei que tem gente que viu. Não é impressão, não é mentira. Tá? É real. Tá? Vocês viram que ninguém tocou em ninguém, mas vocês sentiram toques. Porque todos estavam de mãos dadas. Houveram curas, houveram libertações, houveram situações aí, situações que depois vocês vão dar testemunho sobre isso daí, eu tenho certeza. Vocês vão parar para pensar, vão refletir que realmente houve um poder muito forte aqui do Senhor na vida de cada um de vocês aí. Tá bom? Então que seja um tempo novo na vida de vocês, um tempo da restauração realmente, do renovo, de um tempo novo realmente de edificação de Deus na vida de vocês, para que vocês vivam um tempo de paz, como ele mesmo diz. Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Ok? E nós não podemos encerrar sem abençoar todo mundo, né? Com a bênção araônica, como é aquele que ele mais gosta que eu passo para vocês. Vamos lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Amém. Shavuot Tov, uma abençoada semana a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Queria agradecer a todos vocês por esse tempo, né, na presença. Espero que realmente essa palavra, embora seja simples, mas eu procurei compactar, né, com ela. Você já tem quase que um mês, né, que você foi lá, um pouco mais de um mês. Foi quando ele deu a visão, né, que ele deu a visão de montar isso daqui. Só que ele escreveu quase que um livro, né? Então, falei, pai, não dá, tem negócio todo para poder passar para o pessoal. Então, eu consegui compactar isso aqui com ele, de acordo com ele. Só que tem um acordo, que todas as sextas-feiras, né, vão estar passando nossas porções e tudo mais. Vamos fazer esse estudo, aproveitando o estudo da Bíblia, né, como um todo. Durante um ano a gente vai ler a Bíblia inteira, ok? Então a gente vai poder passar para vocês bastante desses ensinamentos, e no sábado a gente vai complementando, enxertando toda essa forma, mas de uma forma um pouco mais suave, como foi hoje, né, para não ficar tão pesado, porque eu sei que na sexta-feira é um pouco mais parruda, né, de informação, de textos e uma série de coisas para a gente ler. Eu falei, estudar a Bíblia em um ano, digamos assim, né? Que a intenção não é formar nenhum teólogo, mas que você tenha um discernimento da mentalidade de Deus, para que justamente você alcance os novos desafios que Deus vai colocar na vida de todos vocês aqui. Vocês não vão sair daqui tipo, amanhã vai ser do mesmo jeito. Não. Hoje já começou a transformação na vida de vocês. Se ele escolheu para que vocês estivessem aqui hoje pegando essa palavra, é porque ele tem uma coisa grande para fazer. Então, se preparem, aproveitem a viagem, porque ela vai ser longa. Amém, pessoal? Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor leve todos vocês em paz, desviando de todos os tipos de problemas que não são da vontade de Deus, desviando de todo tipo de situações maléficas, e que tenham um tempo de paz. Que Ele abençoe a casa de cada um de vocês.
abençoe a família de vocês, os amigos de vocês e também os inimigos, para que cada vez mais eles olhem para vocês e vejam o resplandecer de Cristo, cada dia aumentando mais. E assim sentirem necessários e necessitados de falar com vocês e perguntar de onde vem esse brilho. E vocês, como servos do Senhor, falar: vem daquele que me abençoa todos os dias, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, ó, não esquece de fechar. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe toda a jornada de volta. Amém.